Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre o nono nakshatra da astrologia védica, Aslesha. E Aslesha significa aquela que abraça. Essa mansão lunar fecha finalmente o terço dos nakshatras Rajas, que inicia em Ashwini, lá em Áries, e termina em Câncer. Então, Aslesha faz a transição entre dois pontos do zodíaco para o terço Tamas, que inicia em Leão e termina em Escorpião. Então, Aslesha se localiza entre 16 graus e 40 minutos da constelação de Câncer a 30 graus dessa constelação. Então ela está completamente dentro do signo de Câncer. Então ela aprofunda, ela deixa mais complexa, ela deixa mais catártica o signo de Câncer. E as suas estrelas fixas são um cinturão de estrelas localizada dentro da cabeça da Hidra, na constelação da Hidra. E essa constelação, ela é vista na mitologia grega como aquela que tem os cabelos de serpente. E a Hidra se localiza entre o caranguejo e o leão maior. Então, isso faz de Aslesha, numa dimensão astronômica, ela não está dentro do signo de Câncer, mas sim dentro da constelação da Hidra e projetada para este signo, só para vocês se situarem. O seu planeta regente é Mercúrio, então essa estrela tem um poder de discurso muito cortante e profundo. A deidade que habita Aslesha são as nagas ou as sarpas, que é o deus cobra ou a forma da cobra em apoteose. O seu símbolo é a serpente, o seu tipo de nakshatra ou qualidade é Tikshina, e os nakshatras Tikshina são aqueles bons para desempenhar atividades muito severas e austeras. O seu yoni, ou animal totêmico, é o gato. Então, caso você esteja trabalhando com o sistema de kutas, que é uma técnica de sinastria amorosa utilizada em compatibilidade para medir a compatibilidade sexual das pessoas envolvidas. Então, o animal totêmico do nakshatra lunar deve ser compatível para isso. Os seus gunas inicia Rajas, se desenvolve Sattva e termina Sattva. A sua Shakti é a força para envenenar. A base celeste é a abordagem da serpente. A base terrestre é a presa que está agitada e tremendo, e o resultado é a destruição da vítima. Aslesha é movido por verdade e inspiração. Então, é uma mansão lunar que tem uma motivação dharma. Então, eu gostaria de começar falando sobre este nakshatra fabuloso a partir da Hidra, que é esse cinturão de estrelas dentro da cabeça da serpente, porque ela dá a capacidade de dominar ciências ocultas, medicina, psicologia, psiquiatria e mesmo praticar astrologia. Então, é um nakshatra muito importante para ganhar dentro da indústria esotérica ou dentro da indústria médica. Então, essas pessoas podem ter uma inclinação muito forte para essa área da vida, caso um planeta de carreira, como o regente da casa 10, esteja aqui.
A serpente é um símbolo de grande conhecimento e ele é encontrado em várias culturas. E no contexto da Bíblia, a serpente é associada à árvore que guardava o fruto do conhecimento entre o bem e o mal, e por isso ela era proibida. Adão e Eva foram proibidos de morder desse fruto, mas a serpente aparecia travestida de demônio e tentou Eva, e eles acabaram cometendo este pecado original. Então a serpente ela é associada dentro da visão ocidental como o pecado original, o que fez com que toda a humanidade fosse mortal e agora fosse padecer. Então, a serpente está, na verdade, associada, em linhas gerais, com a união entre o conhecimento do bem e do mal. E quando você une o bem e o mal, você ativa a energia Kundalini, que a energia Kundalini começa na base da espinha dorsal e ela liga o conhecimento do bem e do mal. Então, isso traz emancipação espiritual, isso traz maturidade espiritual e muita capacidade de iluminação. Mas a natureza humana é perversa e podre, então este nakshatra tem qualidades diabólicas e torpes, satânicas consigo. Então, ele pode lidar com o abraço da serpente, que é um abraço de morte. Então, este nakshatra lida com matar as pessoas, envenenar as pessoas, com destruição. Mas quando as pessoas conseguem se guiar para utilizar essa energia para maturidade e emancipação espiritual, eles podem virar exímios líderes espirituais. Então, este é o nakshatra paradoxalmente, com enorme poder de destruição, mas ao mesmo tempo com um grande poder de iluminação espiritual. Então, estes indivíduos de Ashlesha têm uma característica muito marcante, que são os olhos. Eles têm olhos parecidos com o de uma serpente. Então, eles têm um olhar hipnótico e eles podem hipnotizar as pessoas, o que faz dessa mansão lunar excelente para aprender técnicas de hipnose, assim como outros nakshatras que guardam afinidade com as serpentes, seja pela simbologia ou seja pelo totem, como é o caso dos Bhadrapadas e de Mrigashira e Rohini. Mas eu vejo que em Ashlesha eles têm isso mais intenso. E as técnicas de hipnose são, na verdade, uma técnica de relaxamento em que a pessoa momentaneamente suspende o senso crítico e manifesta o inconsciente. Então, numa perspectiva freudiana, é suspender o superego, que é o medo de julgamento, e manifestar o id. Então essas pessoas têm a capacidade de acessar o inconsciente das outras pessoas, o que faz esse nakshatra muito frequente em profissionais de saúde que lidam com funções mais severas, porque Ashlesha é um nakshatra tikshna, que é bom para fazer coisas severas. Então, coisas cortantes, como é o caso do cirurgião, mas muitos psiquiatras ou pessoas que pesquisam psiquiatria, doenças mentais, patologias, têm Ashlesha forte. E este nakshatra tem a dualidade do veneno e do antídoto, porque os antídotos são fabricados a partir do veneno. Então, essas pessoas conhecem sobre drogas. Elas têm conhecimento sobre drogas. Então, na via negativa, eles podem ser profissionais
que trabalham em ocupações que se alimentam das fraquezas das outras pessoas, como é o caso do Nakshatra Jyesta também, porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos os nakshatras que ficam na divisão entre a água e o fogo, é aqui onde se localiza o ponto Gandanta, que é conhecido na astrologia ocidental como o grau anarético. Mas veja bem, não é que o nakshatra inteiro de Ashlesha é Gandanta. O ponto de Gandanta é entre 28 a 29 graus e o primeiro grau do signo de fogo, que fica sendo, nesse caso, Leão. Então, isso representa uma transformação muito intensa e antinatural, porque os 4 elementos têm uma ordem natural em que eles se desenvolvem. Então, a ordem dentro do cinturão astrológico fica sendo o fogo, que é Áries, Leão, Sagitário, e depois do fogo fica sendo a terra, que é a tríade do elemento terra, e depois fica sendo ar, e por último, a água. Então, do fogo que queima, ele precisa da matéria. Ele precisa de base, ele precisa de madeira para que ele se alimente, e dessa combustão produz partículas de ar que começam a se concentrar nas nuvens, e dessa concentração nas nuvens forma-se a chuva. Então, como vocês podem ver, a ordem natural fogo, terra, ar e água vem dessa próprio comportamento da matéria que se encontra dentro da natureza. Mas não existe uma ordem natural entre a água e o fogo novamente. Então isso forma calefação. Então eu vejo que há pessoas que têm planetas muito próximos dos 28 a 29 graus de Câncer, lidam com situações de vida ou de morte, elas lidam com o limite das emoções, lidam com o limite das palavras, então elas podem ter relações bastante turbulentas. E eu vejo que as pessoas de Ashlesha, elas crescem num território onde os seus pais ou a pessoa que cuidava é uma pessoa extremamente emocionalmente pegajosa e manipuladora, como a serpente, porque no nakshatra anterior, Pusha, representa a energia natural do amor entre a mãe e os seus filhos. Então, as crianças vão se desenvolvendo, em algum momento a mãe precisa aprender a deixar que estes filhos ganhem o mundo e não que ela se enrole nos seus filhos como uma serpente e os impeça de amadurecer, de crescer, fique hiperprotetora. Então eu vejo que pessoas que têm os 2 luminares, que são relativos ao pai e à mãe, ou o regente da casa 4 ou da 9 em Ashlesha, podem se queixar de terem pais hiperprotetores que abraçam eles como uma serpente. Mas, ironicamente, quando vocês crescem, vocês podem se tornar da mesma forma com os seus namorados ou namoradas ou amigos. Ou quando essas pessoas têm filhos, elas podem ser insuportavelmente controladora e manipuladora. Elas podem testar, elas adoram brincar de jogo de gato e rato, elas gostam às vezes de manipular as pessoas de maneira muito sutil para que as pessoas façam o que elas querem, mas nunca é de maneira declarada. Uma outra coisa que eu vejo também é que este nakshatra tem o poder de cometer magia negra. Então, essas pessoas podem ter muito fascínio por profissões que lidam com a fraqueza emocional humana, como é o caso de prostitutas, de garotos de programa ou de traficantes, pessoas que fazem coisas contra a lei. Então, eles podem
numa parte da vida, terem problemas com drogas, problemas com toxicidade, assim como acontece no Nakshatra Jyeshta, como eu havia falado para vocês. Então, elas podem se intoxicar, se envenenarem, quando elas não conseguem potencializar ou canalizar a capacidade destrutiva delas. Então, elas podem experimentar do próprio veneno e se destruírem e se acabarem. Então, este nakshatra é um daqueles que fica localizado nas esquinas macabras da alma, mas eles podem transcender e se transformar em pessoas extremamente espiritualizadas, em grandes coaches espirituais. E eles podem, inclusive, serem bons quando eles encontram a iluminação em treinar as pessoas espiritualmente para que elas deixem de cometer comportamentos autodestrutivos, como é o caso o trabalho que o psicólogo faz em terapia com os seus pacientes. Então, em última instância, este nakshatra pode prosperar muito em profissões de autoajuda, e eles podem ser muito bons para lidar com dinheiro e podem ter muito dinheiro guardado. Então, eles fazem excelentes empresários ou negociadores, aqueles que são mais astutos como a serpente. Então, eles podem ser bons para saber a hora e o lugar e como lançar um produto que vai impactar a sociedade de uma maneira bastante ímpar. Então eles podem ser excelentes com dinheiro. Uma outra coisa que eles têm é uma sexualidade muito, muito poderosa, o que faz deles serem detentores de grandes prazer e de grande eroticismo, porque as nagas, num sentido menos judaico-cristão da palavra, são detentoras de grandes tesouros. Então elas não são associadas na visão védica como Satã, como demônio, mas sim como detentoras de grandes tesouros. Então elas tinham grandes prazeres e grande sensualidade, grandes ícones sexuais, símbolos sexuais têm a Ashlesha proeminente, e eles podem inclusive conseguir fazer as coisas usando a sexualidade deles. Eles podem convencer as pessoas a fazerem as coisas que elas querem, as pessoas de Ashlesha querem, utilizando o carisma sexual delas. Então, vocês devem aprender com este nakshatra. Eu acredito que a mensagem para Ashlesha é aprender a ser direto e aprender a se autocurar e curar as outras pessoas. Porque quando você descobre um comportamento sombrio ou autodestrutivo em alguém, por favor, não use essa característica para destruir a pessoa, para manipulá-la, para cerceá-la, mas sim procure informá-la sobre o comportamento destrutivo e ajudá-la a sair do buraco e não empurrar as pessoas mais para o buraco, porque é aí que você vai ganhar grande emancipação espiritual. E uma outra coisa que as pessoas de Ashlesha têm dificuldade é que vocês não toleram críticas. E vocês não toleram situações de humilhação. Então, vocês tendem a levar tudo a ferro e fogo. Então, essas pessoas podem ter, às vezes, dificuldade de ponderar críticas. E, às vezes, destruir relacionamentos porque uma pessoa não concorda com ela. Então, Ashlesha são cobras que têm essa capacidade de abraçar e de construir elos emocionais muito profundos. Mas as cobras têm escamas, sangue frio, têm presas e língua bifurcada. Então elas são capazes de
lançar o seu veneno à distância contra a presa, muitas vezes nos olhos das presas, como é o caso das najas. Então elas conseguem cegar a vítima para depois dar o bote. Mas nem todos os nagas são as leixas, porque nagas é uma classe diferenciada, espiritualmente evoluída entre as leixas. E isso é importante de entender porque nem todas as cobras são satânicas, nem todas as cobras são demoníacas. E a cultura védica faz esse destaque. E, na verdade, dentro do Mahabharata, é narrado o nascimento das nagas, que tem afinidade com este nakshatra. E as nagas nasceram de Kadru. Kadru era uma das 13 irmãs, e essas 13 irmãs eram casadas com Kashyapa, e Kashyapa vinha de Mariti, e Mariti era filho de Brahma, o deus da criação. Então, Brahma era o progenitor e ele criava desde humanos até insetos. Então, Kashyapa vinha dessa linhagem e ele foi casado com essas 13 irmãs. Havia Kadru, que era muito ambiciosa, e ela chocou 1000 ovos, e esses 1000 ovos nasciam rapidamente várias serpentes pretas. E havia uma outra irmã que se chamava Vinata, e Vinata também era esposa de Kashyapa, só que Vinata era mais modesta, ela só colocou 2 ovos, e esses 2 ovos iam demorar muito tempo para nascer, tá certo? Só que Kadru tinha muita inveja de Vinata pelo fato de que essa última ia dar origem a criaturas muito poderosas que iriam ser muito importantes para os deuses, como foi o caso de Garuda, que era a águia que transportava Vishnu. E a outra entidade que Vinata pôs ao mundo foi Aruna. E Aruna era o cocheiro de Surya, que é o deus Sol. Então, Aruna tinha a capacidade de proteger a humanidade contra os raios insuportáveis do Sol. Então, essa irmã Vinata tinha muito poder de gerar filhos poderosos. E já Kadru não. Ela só gerava serpentes insignificantes, a princípio. Foi aí que ela foi completamente tomada por inveja e recalque contra sua irmã, e ela fez uma aposta com ela. Ela disse o seguinte para Vinata: vamos fazer uma aposta. E vai ser o seguinte: o cavalo que surge, o cavalo divino que surge do oceano de causalidade, eu acredito que a cauda dele não é branca, mas sim preta. Então, vamos supor que você diga que é branco. E se for branco mesmo, você vai ganhar a aposta. Então, os meus 1000 filhos, que são as serpentes, vão se tornar seus escravos. Agora, eu vou dizer que a cauda do cavalo é preta. E se for preta mesmo, aí vão ser os seus filhos que vão se tornar os meus escravos. E Vinata aceitou a aposta. Só que Kadru trapaceou. Ela chamou as suas filhas, as leixas, as cobras pretas, para se misturarem com a cauda do cavalo, e a cauda do cavalo ficou preta. Só que havia entre as filhas de Kadru, entre as leixas, as nagas que se negaram a corromper a aposta, porque elas eram muito éticas. E elas decidiram fugir para outros lugares, longe da mãe.
Então, obviamente que Vinata havia perdido a aposta e, como consequência, os seus 2 ovos que estavam sendo chocados eram Garuda e Aruna. E os 2 já nasceram escravos de Kadru. E Garuda era a águia. E as águias, nessa história, odiavam as cobras, as serpentes. Elas já nasciam com muita inimizade. E Garuda desenvolveu muita inimizade contra as flechas, contra as cobras, porque ele já havia nascido escravo. Só que um dia ele decidiu fazer uma proposta para Kadru e as flechas. Ele disse o seguinte: o que eu posso fazer para me libertar dessa condição de escravidão? Então as serpentes pediram para ele trazer Soma, que é o néctar da imortalidade, que é o elixir, a bebida que era fabricada a partir da batida do leite que compõe o oceano de causalidade. Só que Soma era controlada pelos deuses, então Garuda agora tinha que trair a própria classe, porque ele era uma entidade divina. Então ele foi até o reino de Indra e pegou Soma. Só que Indra era muito esperto e ele havia descoberto que a águia havia feito isso. Então ele foi até a águia e a águia chegou a tempo no reino das serpentes e entregou Soma. E Indra chegou imediatamente e tomou o pote. Só que respingaram alguns pingos no chamado Kusha, chamada grama de Kusha. E é interessante que essa grama, ela era toda formada por lâminas. Então, quando essas gotículas de Soma caíram nessas lâminas, as serpentes lamberam Soma e se tornaram imortais. Mas como consequência, elas ficaram com a língua bifurcada, porque a grama era muito amolada. Então, o mito revela que essas pessoas podem ter sentimentos de traição e de separação, porque Garuda e Aruna nasceram numa condição de escravidão. Então, eles já, desde muito pequeno, eles já tinham desenvolvido sentimentos muito fortes de ressentimento. Então, essas pessoas podem ter desenvolvido ressentimento na vida. Então, as serpentes são um grande tema na vida das pessoas de Aslesha. E eu já vi pessoas com esse nakshatra forte serem criadores de cobras. Eles amam répteis e entendem muito sobre a linguagem reptiliana, mas eles gostam de criar cobras e apreciam a beleza das serpentes. Eles podem fazer uma trilha e cruzar com uma serpente e a serpente os encarar, mas não ataca. Porque as pessoas de Aslesha têm uma proteção perante as serpentes não atacam, mas elas também protegem as serpentes contra outros predadores ou mesmo ameaça de extinção. E há outras culturas que têm os chamados encantadores de serpente. Então as pessoas de Aslesha podem dominar a arte do encantamento das serpentes. E é interessante que o chamado Reino das Serpentes é conhecido nos Puranas como o Reino das Nagas, que são 7 países subterrâneos em que não entrava a luz do sol, porque eles estavam muito abaixo da terra. E quando nós falamos em Reino das Serpentes, para o indivíduo que foi educado dentro de uma cultura com valores judaico-cristãos, imediatamente você pode pensar que é o inferno ou é o purgatório. Mas a maneira como o Reino das Nagas era narrado não tinha absolutamente nada a ver com castigo ou punição, esse reino, e muito mais a ver com os prazeres.
e muito prazer. Porque o reino das Nagas tinha um peso que ele era todo folheado a ouro e ele tinha joias preciosas, pedras raras, ornamentos exóticos, cerâmicas pintadas de ouro. Tinha muita comida gostosa à disposição dos visitantes. Haviam as concumbinas que tinham corpo de serpente e haviam vários lagos e rios, oásis exóticos e muita felicidade. E era um reino que era livre da doença e do envelhecimento precoce, porque elas haviam dominado a tecnologia de soma, do elixir. E dentro do Vayu Purana, ele nomeia os principais nagas, essas serpentes sobrenaturais que governavam esses 7 países baixos, entre elas Kaliya, Takshak, Hemak, Vainateya, Kirmir e Vasuki. E o Śrīmad Bhagavatam ainda dá o ênfase no 5º e no 7º país baixo, que eles tinham muito essa característica de se permitir receber prazer e de se permitir dar prazer. Então, este nakshatra, Aslesha, nos ensina a permitir sentir prazer, e muito prazer, e dar prazer para as outras pessoas, porque o desempenhar de tarefas da existência nos traz estresse, nos traz cortisol. Então o orgasmo é uma pequena morte, é você alçar voo para estes outros mundos e descobrir o outro lado da vida. Então essas pessoas têm realmente o grande talento da sedução. E era o que sustentava o universo, porque os 7 mundos subterrâneos das Nagas ficavam embaixo da terra por um motivo especial. Era porque as serpentes eram seres tão fortes que elas foram delegadas a tarefa de sustentar o mundo com suas cabeças. Então, o mundo subterrâneo era o que sustentava o continente, é o que sustentava as pessoas, é o que sustentava a humanidade. Então, elas tinham que ter muita potência, elas tinham que ter muita capacidade de desempenhar esse tipo de trabalho. E existe uma história narrada dentro do Bhagavad Gita que começa com o seguinte verso, que é pronunciado por Shri Krishna. E Shri Krishna é uma encarnação de Vishnu, o Deus da preservação. E ele dizia que entre as serpentes eu sou Vasuki, porque Vasuki foi chamado para ajudar os deuses e os demônios a bater o leite que compunha o oceano para fazer o elixir, o néctar da imortalidade. Que é exatamente como acontece quando a gente bate o leite numa batedeira, ele se torna mais cremoso. Mas só que para bater o leite precisava de muito trabalho braçal para isso. E imagina bater o leite do oceano inteiro que compõe o universo. Então precisaria de muitas pessoas colaborando para isso. Foi aí que os deuses e os antideuses entenderam que eles precisavam de uma corda, e uma corda assim muito extensa que ela ligasse os vários mundos, ligasse os vários continentes. Essa corda seria amarrada numa haste. Então, à medida que essa haste era girando, ela era puxada de um lado, a corda, ela girava para um lado, aí depois a haste era puxada do outro lado da corda
e ela ia girando como uma batedeira que iria fazer esse creme, que era o elixir. Então, o que as entidades decidiram fazer? Eles chamaram Vasuki, que é esse serpente sobrenatural, esse dragão que habitava o mundo subterrâneo. Então, as entidades chamaram Garuda, que era a ave de Vishnu, até o submundo das Nagas para chamar Vasuki. E Garuda tinha especialidade em capturar serpentes com o seu bico, porque as águias são boas em capturar as serpentes pelo bico e pelas presas. Então, Garuda foi lá, no reino das Nagas, e ela explicou para Vasuki que o trabalho dela estava sendo chamado. E ela compreendeu a urgência disso e permitiu-se ser capturada pela águia. Só que quando Garuda foi levá-la para cima, Vasuki era tão pesado que acabou caindo. E Garuda se sentiu extremamente humilhado, porque ele não conseguiu desempenhar a sua função. Então foi aí que Shiva apareceu no cenário e foi até o reino de Naga e estendeu uma de suas punhos. Então foi aí que Vasuki se enrolou no punho de Shiva e ele trouxe ela para cima para desempenhar esse trabalho. E fez muito bem. E fez muito bem. Então, Vasuki foi reconhecido por isso. E existe uma outra passagem dentro do mesmo Bhagavad Gita, um outro passagem que dizia que Shri Krishna alegava que entre as Nagas ele era Shesha. Então, Shesha era tida como a mais poderosa e iluminada de todas essas serpentes, esses dragões, mais até do que Vasuki, tanto que Shesha renunciou o comando do reino das serpentes, porque ela estava mais interessada em ajudar os deuses, em ajudar a espiritualidade. Então, Shesha era conhecida por ter fornecido os seus cachos e o seu corpo de serpente para que Vishnu sentasse, deitasse sobre ela e cobria Vishnu do sol com as suas várias cabeças. É por isso que Shesha é frequentemente denominada de Ananta Shesha. Tanto que Ananta significa aquilo que não tem fim, porque ela tinha infinitas cabeças. Então ela era o que sustentava o universo, porque o universo é Vishnu. Então as serpentes eram tão poderosas que elas tinham a capacidade de sustentar todas as coisas. E elas faziam mal para a humanidade, porque as serpentes elas picam, elas intoxicam. Só que elas não faziam mal, elas não se mostravam como uma ameaça para os santos. Tanto que existem algumas personificações de Buda, que é a entidade que governa o planeta Mercúrio, com um guarda-chuva de várias cabeças de serpentes. E essa que eu acabei de mencionar, de Ananta Shesha, servindo como a cama de Vishnu. E Shiva, por exemplo, é frequentemente representado com vários ornamentos de serpentes. Então, as serpentes, elas ajudavam os deuses. E o poder de Vishnu era tão profundamente apaziguador que Garuda era a águia que servia de veículo para Vishnu e Ananta Shesha era a cama de Vishnu. Então, dois animais que são rivais entre si, mas Vishnu tinha esse poder tão apaziguador que ele conseguia fazer as criaturas que eram antagônicas entre si trabalharem por uma causa maior. E é exatamente o que
o Nakshatra Aslesha denota na sua mais evoluída modalidade, que é Sattva, porque ela nos ensina a apreciar os prazeres e o luxo e aceitar o próprio esplendor da sexualidade, mas de servir como o suporte para a humanidade, de servir para sustentar a espiritualidade, e disso ocorre a prosperidade espiritual. Então, a Aslesha é tão rico materialmente, sexualmente, no sentido sinestésico da palavra, mas mais rico ainda quando ele se entrega às austeridades espirituais. Então, ele se torna completamente poderoso. Então, ele consegue ligar, ativar a energia Kundalini, unir o conhecimento do bem e do mal para uma causa maior. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia toda semana. Esteja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!